Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Qual deve ser, então, a nossa atitude para com anjos hoje? Sim, porque, embora os anjos tenham aparecido, tenham sido enviados por Deus para atender a momentos específicos, especiais e únicos da história da redenção, como o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a sua ressurreição, depois o ministério dos apóstolos, são momentos específicos, irrepetíveis, feitos de uma vez para sempre, sobre os quais repousa a redenção da raça humana. Eram momentos específicos, era natural que Deus mandasse anjos para acompanhar aquelas coisas, mas uma vez estas coisas realizadas, uma vez Cristo, que é a maior manifestação de Deus, já ter vindo e ter sido registrado no Novo Testamento, ainda assim nós entendemos que os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos ainda continuam a ministrar ao povo de Deus, embora eu pessoalmente não creio que que eles não apareçam na mesma intensidade em que apareciam antes. Eles continuam a servir e assistir o povo de Deus, mas creio que as aparições de anjos, como esta, por exemplo, estavam muito ligadas à história da redenção, aqueles fatos históricos fundadores do cristianismo. Que anjos continuam hoje a ministrar ao povo de Deus, eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é, de que forma e qual deve ser a nossa atitude com relação a eles? E eu quero aqui enumerar 3 ou 4 atitudes nossas, ou 3 ou 4 pontos que devem guiar a nossa atitude com relação ao ministério dos anjos hoje. E eu vou começar com a má notícia. A Bíblia nos ensina que uma parte desses anjos, que foram criados por Deus, debaixo da orientação de um anjo que é chamado na Bíblia de Satanás, que significa adversário, se rebelaram contra Deus e se viraram contra Deus, e especialmente contra a raça humana, e usando os poderes com que foram criados, eles agora procuram espalhar o mal, enganar os seres humanos e separá-los de Deus, e destruí-los completamente. A Bíblia não nos dá muitos detalhes dessa rebelião. Nós temos aqui e acolá na Bíblia algum vislumbre do que é que pode ter acontecido. E quando a gente junta os pedaços, a impressão que nós temos é que esse anjo, talvez um arcanjo, um anjo de grande poder, de grande autoridade dentro daquela hierarquia que nós já mencionamos, um desses anjos usando o seu arbítrio, porque parece que estes seres eles foram criados com arbítrio, com capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, liderados por Satanás, por esse anjo, eles então se rebelam contra Deus, numa tentativa que Satanás parece ter feito de se tornar como Deus, ou tomar o lugar de Deus, ou querer ser a coroa da criação de Deus, lugar que estava reservado para o homem. E Deus então o precipita da sua presença, Deus o desqualifica, Deus o rejeita, Deus o castiga com o sofrimento eterno para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, de acordo com a Bíblia. O inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esses anjos estão condenados por Deus, a punição deles já foi decretada e os aguarda o sofrimento eterno, mas no momento eles ainda não estão no inferno. Eu acho muito engraçado como a imaginação popular, quando vai descrever Satanás, descreve como sendo aquela coisa vermelha, né, com chifre, o rabo na forma de seta e com o tridente na mão, lá no inferno atormentando as almas. Ele é o rei do inferno. Satanás não está no inferno, ele vai para o inferno, e quando ele for, ele não vai ser o rei do inferno, ele vai para ser atormentado dia e noite eternamente. Ele não está no inferno, ele tem medo desse momento, ele treme diante do momento em que ele vai ser lançado no abismo para todo sempre. É imaginação popular, é filme de Hollywood, onde você vê cenas do inferno em labareda, e lá um diabão vermelho assando as pessoas, né? Futucando as pessoas, torturando as pessoas. Isso não tem nada a ver com a Escritura. O diabo não está no inferno. Ele está solto no universo de Deus, por permissão de Deus, dentro dos desígnios insondáveis de um Deus que permite a rebelião da sua criatura, dentro do plano maior que ele concebeu, por motivos que nem sempre são claros para nós. Então,
Se um anjo lhe aparecer, a primeira coisa que você vai ter dúvida é do bem ou do mal? Que anjo é esse? De que lado ele vem? Porque são anjos. Na aparência são iguais. No poder eles são iguais. São inteligentes, são imortais, são invisíveis, eles têm o poder de se manifestar. A grande pergunta é, se lhe aparecer um anjo, como é que você sabe se ele é do bem ou do mal? É por isso que no Novo Testamento, a orientação que a Bíblia nos dá é de cautela com a aparição de anjos e desencorajamento de procurar contato com eles. Não há nada no Novo Testamento que nos encoraje a procurar contato com estes seres. Se você quer saber a vontade de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, você vai fazer isso através do mensageiro de Deus, do anjo maior de Deus, Jesus Cristo, que é a manifestação final e maior de Deus, e que está registrado na Escritura. Quer ouvir uma mensagem de Deus? Leia a palavra dele na Bíblia. Em nenhum lugar nós somos encorajados a orar assim, Deus manda um anjo para resolver meu problema. Deus, eu quero ver um anjo, me fala através de um anjo. E em nenhum momento você vai encontrar nas cartas que Paulo escreveu, Pedro, Tiago, João, o autor de Hebreus, você não vai encontrar nenhuma orientação dizendo assim, procure ouvir os anjos, pergunte aos anjos, ou entre em contato com os anjos, ou esteja aberto para a visitação de um anjo. Não há nada na Bíblia sobre isso. Ao contrário. Olha o que a Bíblia diz. Em Gálatas capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo, escrevendo a cristãos que estavam sendo tentados a se desviar do Evangelho, querendo mostrar que o Evangelho já foi revelado e que só tem o Evangelho, ele diz, a partir do verso 6, Gálatas 1, de 6 em diante, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É curioso que Paulo diz aqui, Paulo aventa a possibilidade de que venha um anjo do céu pregar um evangelho diferente. Ele diz, olha, ainda que apareça um anjo vindo do céu, pregando um evangelho que não é esse aqui da Bíblia, seja maldito, esse anjo não é de Deus. Esse anjo não é de Deus. A gente aprende duas coisas aqui. Primeiro, que podem aparecer anjos do céu pregando o Evangelho. Os mormons dizem isso, os muçulmanos dizem isso, testemunhos de Jeová disseram isso. Milhares de pessoas hoje dizem ter visto anjos que trouxeram mensagens e você vai ver que mensagem é coisa contrária à Escritura. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a redenção. É outro Evangelho. E as pessoas ficam impressionadas porque foi um anjo, esquecendo que a Bíblia nos adverte, aqui vem o segundo ponto, de que esses anjos, eles se transfiguram em anjos de Cristo. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, ele está advertindo os coríntios porque estavam recebendo falsos profetas com muita facilidade, sem testar se aqueles profetas eram de fato da parte de Deus. Ao que ele diz no verso 13, 2 de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 13. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui nós aprendemos mais uma coisa a respeito desses anjos maus. Eles têm a capacidade de se transformar em anjo de luz. Eles são anjos de trevas, no sentido de que o alvo deles é espalhar as trevas, o desconhecimento de Deus, a ignorância, o erro religioso e a mentira. Mas eles, quando se apresentam, eles não se apresentam com um rótulo na testa dizendo, eu sou do mal, eu sou um demônio, meu nome é Satanás, meu nome é Legião. Eles não se apresentam assim. Eles se apresentam dizendo, eu sou Gabriel. Deus me mandou para trazer uma mensagem para você. Se alegre. É assim que ele vai aparecer. Como um ser bonito,
feições maravilhosas, atraentes, um halo de santidade, né? Asas douradas, ou qualquer outra coisa que você olha e diz assim, isso aqui tem que ser de Deus. Você acha que ele vai aparecer como ele é? Satanás se transfigura em anjo de luz. É assim que ele vem iludindo milhões e milhões de pessoas através da história. Pessoas que vão para centro espírita, invocar os mortos, e os mortos aparecem, mas são os mortos? Pessoas que dizem ter visto entes queridos que morreram, fenômenos estranhos. Eu até penso que esse negócio de aparição de disco voador, que ilude as pessoas e leva essas pessoas para o misticismo, às vezes eu me pergunto se não são anjos do mal, Satanás e seus demônios se manifestando para iludir as pessoas. Há tanta manifestação mística, sobrenatural, esotérica, misteriosa, que iludem as pessoas e as levam para longe. Às vezes até me pergunto se os anjos não têm poder de curar. Curas que são feitas em nome de santo. Gente que invoca santo isso, santo aquilo, recebe uma cura, se torna idólatra e põe no jornal, agradeço a graça alcançada. Quem é que fez aquilo? Um anjo, nós vimos aqui que o anjo tem poder de deixar uma pessoa muda. Se tem o poder de deixar uma pessoa muda, será que não pode destrancar também a boca? Ou o ouvido? Ou os olhos? Ou fazer qualquer outra coisa? Não sei. Mas nós estamos lidando com seres poderosos, enganadores, iludem as pessoas, por isso a Bíblia nos adverte. Não procura contar, não há nada na Bíblia sobre isso. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala de pessoas que já caíram nas armadilhas desses anjos e se tornaram, inclusive, adoradores. Veja aí, Colossenses 2, verso 16, Paulo escreveu essa carta com o objetivo de corrigir uma heresia que tinha entrado na igreja. E uma parte dessa heresia era ensinar, cultuar os anjos. Colossenses 2, 16 em diante, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O que estava acontecendo? Um anjo me apareceu, tive visões de anjos que trouxeram a verdade, e os anjos disseram que nós temos que adorá-los e cultuá-los para poder chegar a Deus. Essa é a mentira mais antiga desses anjos maus. Não foi isso que o chefe deles disse a Jesus lá no deserto? Mostrou o mundo todo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esses anjos querem a veneração humana, querem a obediência humana, querem escravizar os seres humanos, querem afastá-los de Deus, querem ser adorados, por isso eles aparecem, eles fazem sinais, manifestações extraordinárias, sonhos, visões, aparições, tudo que eles podem fazer usando os seus poderes para enganar as pessoas. Por isso que a Escritura nos diz, cuidado, porque ele se transfigura em anjo de luz. Cuidado, ainda que aparecer um anjo ensinando um outro evangelho, o que vale é o que está escrito. Cuidado, cuidado. E eu termino então com essa palavra. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, o brasileiro é muito místico. Se a gente fizer uma pesquisa, essa pesquisa nos Estados Unidos, né, que é um país que está caminhando rapidamente para a secularização, diz que 57% dos americanos alegam ter visto um anjo ou ter tido um contato com um anjo. Se fizer essa pesquisa no Brasil, eu acho que vai dar 80%. Sei lá o que é que vai dar. Mas o que dói o coração é você ver no meio evangélico gente dizendo que um anjo apareceu e ensinou uma nova doutrina, ensinou uma nova prática. Eu vi um culto, ou soube de um culto, eu acho que eu vi um vídeo no YouTube, que o pastor, quando o culto vai começar, pega uma cadeira vazia, põe no tablado, diz aqui é para o anjo Miguel sentar, para participar do culto. O anjo está aqui, vocês vêm pela fé. E
tantas outras coisas, tanto misticismo, pessoas sendo iludidas, enganadas. E qual é o resultado de tudo isso? É que no final as pessoas se afastam desse livro, vão atrás dessas revelações, dessas manifestações e se esquecem que essa é a palavra de Deus. A mensagem de Deus está aqui. Você quer ouvir a Deus? Lê esse livro, estuda esse livro. Faça dele seu livro de cabeceira, medite nele, estude, ore à medida que você lê. E Deus vai falar com você. Que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre dos anjos maus, que Ele nos livre do diabo, como Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali, poneros no grego, pode significar do maligno também. É uma oração que nós fazemos também, que Deus nos livre do maligno e das suas tentações. Amém. Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para a sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo.